Legal, estamos de volta com o Fim de Papo aqui na tela dos canais de Esporte Interativo. Já já a gente vai mostrar detalhes da goleada do Flamengo. Não sai daí não, hein? Flamengo goleou hoje pelo Campeonato Carioca e já tem mais dessa polêmica envolvendo o Atletiba. Não sai daí não. Você que acompanha os campeonatos europeus pode nos ajudar a escolher o jogador que teve a melhor atuação da última rodada no Momento Alta Performance da Nakata. Entre no Facebook, pesquise a hashtag Momento Alta Performance Nakata e vote no melhor jogador do final de semana. Combinado? Valeu, assim você ajuda a gente a escolher o melhor jogador aí da rodada do fim de semana. Entre lá, Momento Alta Performance Nakata, essa é a hashtag para você participar. Vamos fazer o seguinte, vamos falar agora de Flamengo. O Flamengo conseguiu uma vitória tranquila hoje para cima do Madureira, goleou 4-0, saiu como primeiro colocado do seu grupo e vai enfrentar o Vasco na semifinal do Campeonato Carioca. Vamos falar do jogo então? A gente já mostrou os gols. Sim. Quem esteve lá acompanhando a partida foi a Monique Danello, é isso? Já então a gente vai ter a participação da Monique Danello. Antes a gente mostra os gols e fala um pouquinho da vitória do Flamengo pelo placar de 4-0. Uma vitória tranquila, 4-0? Sossegado. Ou placar mentiroso? Não. Vitória tranquila. O Flamengo teve mais volume de jogo no primeiro tempo. O Flamengo teve 15 escanteios no primeiro tempo, né? Um número que chama atenção, né? 15 escanteios no primeiro tempo, mas esbarrou ali em algumas finalizações ruins, boas intervenções do goleiro Rafael. Tanto que só fez o gol no último minuto, quando o Madureira já tinha perdido um jogador expulso. Aí o Diego brigou pela bola, depois achou o ângulo, né? O Diego, desde que voltou no ano passado, ele tem se destacado muito pela briga pela bola, né? Inclusive o Flamengo tem podido armar um time bem ofensivo, também graças à participação do Diego. E aí teve a chance lá de fazer o segundo gol. No segundo tempo, no primeiro gol, no segundo tempo, o Madureira teve duas boas oportunidades. Uma delas mandou a bola no travessão, o Flamengo meio sonolento, meio dormindo. Aí essa bola lançada pelo Trauco, uma ótima bola. Aliás, essa conexão Trauco-Guerreiro tem funcionado, né? Tanto na seleção peruana quanto no Flamengo. E aí o Guerreiro bateu firme, fez 2-0 e aí matou qualquer possibilidade do jogo. Guerreiro tá numa fase espetacular, hein? Tá fazendo gol. 6 gols já no ano. Mas mesmo o Viseu fez essa jogada aí, até uma jogada um pouco diferente das características dele, o Mancoedes fez 3-0. Em nenhum momento do jogo, também assisti 75% desse jogo e depois vi um pouquinho do jogo do Botafogo, que houve 3-2 também, né? O Botafogo está preocupado com a Libertadores, mas enfim, estava fazendo a sua parte. Em nenhum momento o Flamengo deu mostras de que não iria ganhar a partida, né? Mesmo no primeiro tempo, antes de marcar o gol, a gente não via assim na ação ofensiva do time do Madureira alguma coisa que você fala assim, não, daqui a pouco vai ser o gol do Madureira. Claro que poderia acontecer, futebol é assim, mas mandou bola na trave, né? quando mas estava não teve, 1-0 ainda. Né? Mas não teve nenhum momento que você falasse assim, não, o Flamengo perdeu a mão do jogo, daqui a pouco vai despancar. Não, foi 4-0, foi bem... Foi bem o desenho do jogo. E o Wellington Ferraz aqui, ele fala que o gol do Paquetá foi uma pintura, realmente acabou sendo o grande destaque, uma batida muito boa na bola, fez um golaço. Agora, Vitor e Eduardo, quem olha assim esse início de temporada do Flamengo, são 8 jogos, né? Com 8 vitórias, 100% de aproveitamento até aqui. Quem dá uma olhada nesses números, imagina o seguinte, que o Flamengo está atropelando, que a coisa está certinha. É isso mesmo? Não acho que está certinho. Não? Acho que tem o que... Vamos por partes, diria Jack. Né? Esse é o Campeonato Carioca, que tem um tiro muito curto no seu... Taça Guanabara, depois Campeonato Carioca, né? Taça Copa Rio, chama Copa Rio ainda, né? Taça Guanabara, primeiro turno, Taça Rio, segunda. Então E os times, ainda que nesse ano os times aqui do Rio tenham melhorado bastante, pelo menos na tentativa de montar equipes melhores, ainda a diferença é muito grande entre os grandes e os pequenos. E a gente estava com -1, entre aspas, disputando o Campeonato Carioca. O Botafogo estava muito preocupado com a Taça Libertadores da América. Então, não vejo ainda no time do Flamengo, está, na minha opinião, mais ou menos como está dá para dizer que está o Santos no Campeonato Paulista, não acertou exatamente, muito embora tenha feito bons resultados. Acho que tem ainda muito para crescer com jogadores que já estão... Porque hoje o Santos está fora da zona de classificação, né? O Santos ele vem de 3 derrotas seguidas. Mas são times que se montaram bem, né? E que ainda não chegaram no mínimo que tem para entregar. E o Flamengo ainda está sem o Conca, né?
O Conca então, mas esse é um ponto. Que é mais um jogador para compor esse elenco bem. O Flamengo ele está num nível melhor do que eu imaginava que ele estaria, evidentemente. Por quê? Eu acho que a manutenção da base funcionou muito bem e, finalmente, a entrada de alguns jogadores, por exemplo, a entrada do Rômulo ajudou demais. A entrada do Rômulo e a saída do Márcio Araújo. A entrada do Rômulo e a saída do Márcio Araújo ajudou demais o Flamengo. E o Zé Ricardo conseguiu fazer jogadores que normalmente patinavam um pouco terem um bom rendimento. O Everton está jogando muito e, principalmente, o Mancoejo está jogando muito. Né? Então, acho que tudo isso funcionando. Está melhor do que eu imaginava para esse momento. Agora, os grandes testes que o Flamengo teria, ou os maiores testes que o Flamengo teria, o Flamengo enfrentou 2 times reservas, né? Porque ele enfrentaria o Botafogo, quer dizer, ele enfrentou o Botafogo, ganhou o jogo, Botafogo com um time reserva. Ele enfrentou o Grêmio pela Primeira Liga, pela Copa da Primeira Liga, e o Grêmio estava com um time reserva. Ele ganhou os 2 jogos. Ele não tem nada com isso, né? Fez a parte dele. Fez a parte dele. Você entra com o time reserva que você quer e eu ganho porque eu tive capacidade. Agora, os 2 maiores testes, eles entraram com o time reserva. Mas, sem dúvida nenhuma, o Flamengo, na minha visão, ele está acima do que eu imaginava para esse começo de temporada. O ponto do Conca, eu acho que é um ponto que a gente deve debater. O Zé Ricardo, ele está montando o time do Flamengo para a entrada do Conca ou ele está, como deveria estar corretamente fazendo, armando o time do Flamengo para o que tem? Porque hoje, como é que você vai fazer? Como é que você vai tirar o Mancoejo que está jogando bem? Eu acho que ele não o Everton está jogando bem pelo lado esquerdo. Ele não está montando o time esperando o Conca. Porque o Conca... Vai ser uma alternativa. Mas ele erra quando faz isso ou não? Não, ele acerta. Na minha visão, ele acerta. Na minha visão, ele acerta. Ele não pode estar preocupado, até porque ele só vai estar à disposição lá na frente. Você vai fazer o que o Mano Menezes fez? O Mano Menezes ficou 2 anos esperando o Ganso voltar de contusão. Foi demitido. Isso. E como vai voltar o Conca? Pode, ele passou por cirurgia grave. Você tem que armar o time para o jogo que tem agora. Até porque, embora a recuperação do Conca esteja melhor do que se esperava, segundo as informações dentro do Flamengo, o Flamengo tem daqui a 2 semanas jogo de Libertadores São Lourenço valendo 3 pontos. Sem Conca, pelo que a gente entende. Sem Conca. Sem Conca. Tem uma outra coisa que eu estou gostando no time do Flamengo, que é a colocação da tal da base, né? Que não estão apenas contando com o jogo Trauco, com o Mancoejo, com jogadores que chegaram e com os nomes fortes do elenco vindos do ano passado. O golaço de hoje foi do Paquetá. Né? Um belo gol. Foi do Paquetá. Boa jogada no gol do Mancoejo e do Viseu. O Viseu também, então, de certa maneira, não é mais tão pequeno, tão mocinho quanto os mocinhos, mas também vem. O Zé Ricardo recebe algumas críticas de muita gente que acha que esse aproveitamento, principalmente em campeonato estadual, deveria ser maior. Deveria vir o Ronaldo na cabeça de área. Então, por exemplo, muita gente acha que o Ronaldo, campeão da Copa São Paulo de 2016, com o próprio Zé Ricardo, que é um volante muito promissor, que deveria vir ele antes de vir o Márcio Araújo. Então, por exemplo, o Flamengo jogou com o time reserva contra o América Mineiro pela Copa da Primeira Liga, muita gente entendia que era a hora de botar o Ronaldo. E quem jogou foi o Márcio Araújo. Muita gente acha que, de repente, podia, em vez de botar Juan ou Donati, testar um garoto na zaga. Mas aí é fogo, o que você vai fazer? Aí queimar o cara também. O Juan e o Donati recebem um salário muito maior para serem reservas. Então, pintou o time reserva, vai botar ele. Muita gente questiona o Zé Ricardo nesse ponto. Vamos fazer o seguinte, eu disse que a Monique Danelli ia estar com a gente, ela acompanhou a vitória do Flamengo 4-0 para cima do Madureira e ela chega agora aqui no Fim de Papo trazendo aí os detalhes e toda a repercussão dessa goleada do Flamengo. Boa noite para você, Monique, bem-vinda. Boa noite, Giovani, boa noite a todos. Pois é, viu? O Flamengo terminou muito bem essa primeira fase da Taça Guanabara, com 100% de aproveitamento, mais uma goleada. O Flamengo segue invicto, venceu hoje o Madureira por 4-0 aqui no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. E aí, Giovani, com esse resultado, o Flamengo garantiu a primeira colocação do grupo. O Flamengo já chegou para esse jogo classificado para a semifinal da Taça Guanabara, assim como o Madureira, mas o Flamengo tinha 12 pontos, o Madureira 10, e aí essa partida definiria o primeiro colocado, que leva uma vantagem importantíssima para a semifinal, que é a vantagem de jogar pelo empate. O Flamengo venceu a partida, então confirmou esse primeiro lugar e leva essa vantagem para a semifinal, que é nada mais nada menos do que um clássico contra o Vasco. O Vasco foi o segundo colocado do outro lado e enfrenta o Flamengo nessa partida. A gente até conversou com o presidente Eduardo Bandeira de Mello aqui depois do jogo, mas ainda não temos informações sobre data, horário
dessa partida, local, a gente ainda não sabe como é que vai ser, tudo por conta da liminar, envolvendo a questão de torcida única, também em relação à polícia militar, por conta do carnaval no Rio de Janeiro. Então, acredito que amanhã a gente já tenha uma definição por parte da federação, e o presidente do Flamengo disse que por enquanto tem que seguir o regulamento, a não ser que a federação determine alguma outra coisa ou faça alguma alteração. Então, eles ainda aguardam para confirmar local e data desse Flamengo e Vasco na semifinal da Taça Guanabara. A verdade é que mesmo o Flamengo tendo o Ceará pela Primeira Liga no meio da semana, já existe uma expectativa muito grande em relação a esse jogo por parte da comissão técnica, também dos jogadores. Alguns ainda não disputaram o Flamengo e Vasco, como é o caso do Diego, e tem uma expectativa também porque o Flamengo não vence o Vasco desde março de 2015. O técnico Zé Ricardo falou sobre isso e esse também foi um assunto na zona mista do Flamengo. Vamos acompanhar. Olha, vamos esperar a federação se pronunciar em relação à data e o local do jogo, mas é um jogo, uma história nova, o que passou, já passou. O que a gente tem que fazer é focar na nossa partida, na melhora da nossa performance, degrau a degrau, logicamente respeitando muito a equipe do Vasco, uma grande equipe, tem jogadores que estão chegando ao seu grupo, fortaleceu o seu elenco, tem profissionais de capacidade do lado de lá. Vamos tentar fazer um jogo onde a gente consiga neutralizar as melhores condições do Vasco e poder conquistar a vaga para a final. Essa é a nossa ideia, sempre com muita humildade, respeito e trabalho. Não sei há quanto tempo aí não vence, realmente não vai influenciar em nada. Eu acho que clássico é sempre um jogo difícil e nós vamos encarar esse jogo como nós temos encarado todos os jogos até agora, que é com muita determinação, com muita confiança no nosso trabalho e, sem dúvida nenhuma, confiando que podemos vencer. Tá, então, Zé Ricardo e Diego falando sobre esse clássico que vem pela frente. O Zé Ricardo decidiu justamente poupar o time titular no meio da semana contra o América Mineiro para vir com força máxima, porque queria conquistar essa vantagem, já imaginava que teria um clássico na semifinal, ou contra Vasco ou contra Fluminense. No caso, passando em primeiro lugar seria contra o Vasco, mas o Flamengo veio para buscar essa vantagem e por isso deixou para usar o time titular na partida de hoje. Mas como já estava classificado, o Zé Ricardo aproveitou também, Giovani, para dar oportunidade aos garotos da base, aos garotos do Ninho, como o pessoal da comunicação do Flamengo costuma chamar. O Felipe Viseu e o Lucas Paquetá foram relacionados para esse jogo. Além deles dois, o Matheus Sávio também estava na seleção sub-20. Os três foram eliminados do Sul-Americano, voltaram essa semana, ganharam 3 dias de folga e voltaram aos trabalhos na quinta-feira. O Zé Ricardo então relacionou o Viseu e o Paquetá para esse jogo e deu oportunidade para os dois durante a partida. O Felipe Viseu iniciou a jogadinha ali que acabou no gol do argentino Mancoejo. E o Paquetá fechou a goleada do Flamengo com um golaço. Ele tentou uma enfiada de bola que não deu certo, a bola voltou para ele. Ele percebeu o goleiro adiantado e fez um golaço. Esse é só o terceiro jogo dele como profissional e o primeiro gol como profissional com a camisa do Flamengo. Foi muito elogiado pelo técnico Zé Ricardo. Ele deu um abraço no treinador depois do gol e falou também sobre essa emoção de marcar esse primeiro gol com a camisa do Flamengo. Vamos ver então a visão do Zé Ricardo e ouvir também o Lucas Paquetá. Ele agradeceu só. O Paquetá é um garoto, tem uma história muito bonita do clube, até em alguns momentos bastante difícil, ele superou nas categorias menores. Conheço ele desde a categoria de infantil e a gente fica feliz de poder estar participando desse momento dele, porque ele sabe quanto trabalhou para que chegasse esse momento. Tomara que ele consiga se manter num bom nível, vindo da seleção sub-20 logo no primeiro jogo, podendo fazer um gol, dar moral. Tomara que isso aumente a confiança dele e ele possa nos ajudar aí na temporada. Com certeza, gratidão, porque o professor que me conhece desde a base, então vem me dando oportunidade e, se Deus quiser, eu quero ajudar muito esse ano a equipe do Flamengo com vitórias e títulos. É isso então, fechando os trabalhos por aqui, Giovani. Logo depois que o Guerreiro fez o gol dele na partida, ele foi substituído, entrou o Viseu. Ele fez uma cara de que estava sentindo dor, mas passou aqui na confusão no estacionamento na saída. Eu perguntei para ele se ele tinha sentido alguma coisa e ele disse que não. O Zé Ricardo falou que teve um pequeno desconforto, mas que nem foi por isso que ele saiu. A substituição do Viseu já estava até meio que programada antes de sair o gol. Então, o que tudo indica, parece que o Guerreiro não preocupa. O Flamengo essa semana que vai ficar de olho nas recuperações,
do Leandro Damião, que levou uma pancada no tornozelo, e do Berrio, que sentiu o adutor da perna esquerda. Os dois não vieram para essa partida, então são situações para o Flamengo analisar essa semana, mas o Guerreiro parece mesmo que não preocupa. O Flamengo volta a treinar amanhã à tarde e aí aguardando a definição dessa semifinal para fechar o restante do planejamento da semana. Eu volto com vocês aí no estúdio, Giovani, um abraço. Outro Munique, valeu, brigadão. Fazendo aí um apanhado geral da goleada do Flamengo 4-0 para cima do Madureira. Já que vocês acham que vai ser o jogo entre Flamengo e Vasco pela semifinal, hein, da Taça Guanabara? Eu estava ouvindo agora, antes de vir para cá, a tentativa vai ser ver se marcar esse jogo já para sábado de carnaval. E o local, que é o mais importante. Já está marcado. É? Ele está marcado. Fluminense e Madureira, 16h30 de sábado, em Volta Redonda. Flamengo e Vasco, 18h30 de sábado, em local a ser definido. Então, há dois cenários. A tendência grande é que esse jogo saia do Rio, ou não? Então, há dois cenários. O primeiro cenário é, se cair a liminar que determinou torcida única em jogos no Rio de Janeiro, esse jogo deve ir para o Engenhão. Mas o presidente do Botafogo, que é o dono do estádio lá, da federação. Não disse que o Flamengo não joga mais lá, Vitor? Ele disse que ia querer fazer isso, mas isso tinha que passar pela federação. E quando interessa a federação até defende o Flamengo. Nesse caso, a federação, o presidente da federação, o senhor Rubens Lopes, disse que não ia referendar o que o Botafogo queria. Então, se cair a liminar da torcida única, esse jogo deve ser no Engenhão. Se não cair a liminar da torcida única, cogita-se que esse jogo seja levado para fora do estado do Rio de Janeiro, para uma praça em que há permissão de torcida dividida. Uhum. Não é São Paulo, por exemplo. Não é São Paulo, por exemplo. Então deve ser Porque São Paulo Brasília, não pode, teria que enfim. ver, não sei se Brasília, Natal, não sei onde iriam jogar. Esse é o único problema. Manaus, Flamengo, já foram 3 Flamengo e Vasco já em Manaus. Então tem que ver o que vai acontecer, porque o presidente do Vasco, Eurico Miranda, disse que com torcida única, e nesse caso a torcida única seria a torcida do Flamengo, porque o Flamengo, como passou em primeiro no grupo dele, ele é mandante do jogo. Então nesse caso a torcida única, se houver torcida única, será a torcida do Flamengo. O presidente do Vasco disse que o Vasco não entra em campo. Agora, ele disse a mesma coisa no quesito do Fluminense do lado de Maracanã, lembra disso? Ele falou, comigo, o presidente do Vasco, o Vasco não entra em campo sem sua torcida do lado direito do Maracanã. E ele entrou. E o Vasco entrou, falou, a torcida do Vasco Ele disse que do ele ia lado para a esquerdo. Sibéria, se o time caísse. Então, mas a Sibéria não é bem assim. Ele não disse Sibéria isso. é longe. Não. O que ele disse da Sibéria, eu acho que é até uma injustiça. Não é uma injustiça com o Eurico. O que ele disse da Sibéria, o contexto foi outro. Cara, eu tô assim, Eurico, você sempre disse que o Vasco com você não caía. O Vasco tá perto de cair. Se o Vasco cair, o que você vai fazer? Aí ele falou assim, eu não sei lá o que eu vou fazer. Sei lá, eu vou pra Sibéria. Ele não quis dizer o seguinte, ele não fez uma aposta. O contexto não era esse. Só pra falar, sendo justo com o Eurico, porque isso virou como se ele tivesse feito uma aposta assim, do tipo... Uma promessa. Uma promessa. Ele não foi esse. O contexto não era esse. Se o Vasco cair, eu vou pra Sibéria. Nunca foi esse contexto. Se você pegar de novo... É porque o Eurico é aquele negócio. Muita gente acha que se for pra bater no Eurico, o pessoal até subverte a coisa. Mas não era. Então, sendo aqui justo, não foi. Agora, ele disse que... Comigo na presidência, o Vasco não entra em campo sem sua torcida do lado direito do Maracanã. E entrou. O Vasco e o Fluminense que houve, a torcida do Fluminense ficou do lado direito, a torcida do Vasco ficou do lado esquerdo. Toda essa esculhambação só porque não tem Maracanã, né? Toda essa esculhambação porque não tem Maracanã. Se houvesse Maracanã, essa semana seria lapidar. Mas não no sentido de lápide, né? E sim de lapidada dos diamantes. Porque você tem, quarta-feira, Botafogo decidindo a sorte na Libertadores da América. Terça antes até, você tem o Vasco recebendo o Luiz Fabiano, o grande reforço do ano. Quarta-feira, o Botafogo, e depois você tem semifinais do Campeonato Carioca. Você falou de Vasco... faltava ter lugar adequado ao tamanho do futebol do Rio de Janeiro para receber... Ô Edu, você falou de Vasco, você sabe que o Luiz Fabiano já está no Brasil, né? O Luiz Fabiano já está no Brasil e já conversou com a nossa equipe.
Porque ele chega no aeroporto, então ele vem de outra cidade. Exato. Foi econômico nas palavras, é bem verdade, mas já conversou com a nossa equipe. Aliás, só a equipe do Esporte Interativo estava lá recebendo Luiz Fabiano, que já está no Brasil, já chegou a São Paulo. Depois é que ele chega no Rio. Terça-feira ele chega no Rio. No Brasil, Luiz Fabiano já está e já a gente vai acompanhar o que disse o Luiz Fabiano no desembarque em São Paulo. Antes, a Monique falou ali do tornozelo do Leandro Damião e a produção rapidamente foi buscar uma foto do tornozelo do Leandro Damião para mostrar. Dá uma olhada no estado do tornozelo do Leandro Damião, meu amigo. Parece um salame daqueles. Olha só. Que isso, gente. Embutido gigantesco. Que coisa, hein? Não tinha visto. Que estrago, hein, Vitor Sérgio? Rapaz. Se não houve ou fratura ou um rompimento de ligamento, ele deu muita sorte. Porque o inchaço é enorme. Inchaço de... Isso não quer dizer que houve. Se não houve, pela reação pode agradecer, Nossa, né? Levante as mãos pro céu. Ficou bonito. Exato. É para glorificar de pé, como se diz na gíria, né, o Eduardo Castro. Vamos fazer o seguinte agora, vamos falar então de Luiz Fabiano, já que entramos no assunto aí, Luiz Fabiano, vamos falar de Vasco, dessa semifinal aí com o Flamengo no Campeonato Carioca. Quando naquela gravação que ele botou no ar, ele falou assim, estarei no aeroporto do Rio de Janeiro. Eu falei, mas por que ele não falou Galeão? Por que eu não vou estar no Galeão ou vou estar? Era por isso que o cara já está no Brasil e a nossa equipe acompanhou a chegada do Luiz Fabiano. Quem acompanhou foi o Flávio Passo, é isso? Flávio Passo. As intervenções do goleiro Rafael, tanto que só fez o gol no último minuto, quando o Madureira já tinha perdido um jogador expulso. Aí o Diego brigou pela bola, depois achou o ângulo, né? O Diego, desde que voltou no ano passado, ele tem se destacado muito pela briga pela bola, né? Inclusive o Flamengo tem podido armar um time bem ofensivo também graças à participação do Diego. E aí teve a chance lá de fazer o segundo gol. No segundo tempo, no primeiro gol, no segundo tempo, o Madureira teve duas boas oportunidades. Uma delas mandou a bola no travessão, o Flamengo meio sonolento, meio dormindo. Aí essa bola lançada pelo Trauco, uma ótima bola. Aliás, essa conexão Trauco-Guerreiro tem funcionado, né? Tanto na seleção peruana quanto no Flamengo. E aí o Guerreiro bateu firme, fez 2-0 e aí matou qualquer possibilidade do jogo. Guerreiro está numa fase espetacular, hein? Tá fazendo gol. 6 gols já no ano. Mas mesmo o Viseu fez essa jogada aí, até uma jogada um pouco diferente das características dele, o Mancoedes fez 3-0. Em nenhum momento do jogo, também assisti 75% desse jogo e depois vi um pouquinho do jogo do Botafogo, que houve 3-2 também, né? O Botafogo está preocupado com a Libertadores, mas enfim, estava fazendo a sua parte. Em nenhum momento o Flamengo deu mostras de que não iria ganhar a partida, né? Mesmo no primeiro tempo, antes de marcar o gol, a gente não via assim na ação ofensiva do time do Madureira alguma coisa que você fala assim, não, daqui a pouco vai ser o gol do Madureira. Legal, estamos de volta com o Fim de Papo aqui na tela dos canais de Esporte Interativo. Já a gente vai mostrar detalhes da goleada do Flamengo. Não sai daí não, hein? Flamengo goleou hoje pelo Campeonato Carioca e já tem mais dessa polêmica envolvendo o Atletiba. Não sai daí não. Você que acompanha os campeonatos europeus pode nos ajudar a escolher o jogador que teve a melhor atuação da última rodada no Momento Alta Performance da Nakata. Entre no Facebook, pesquise a hashtag Momento Alta Performance Nakata e vote no melhor jogador do final de semana. Combinado? Valeu, assim você ajuda a gente a escolher o melhor jogador aí da rodada do fim de semana. Entre lá, Momento Alta Performance Nakata, essa é a hashtag para você participar. Vamos fazer o seguinte, vamos falar agora de Flamengo. O Flamengo conseguiu uma vitória tranquila hoje para cima do Madureira, goleou 4-0, saiu como primeiro colocado do seu grupo e vai enfrentar o Vasco na semifinal do Campeonato Carioca. Vamos falar do jogo então? A gente já mostrou os gols. Sim. Quem esteve lá acompanhando a partida foi a Monique Danello, é isso? Já então a gente vai ter a participação da Monique Danello. Antes a gente mostra os gols e fala um pouquinho da vitória do Flamengo pelo placar de 4-0. Uma vitória tranquila, 4-0? Sossegado. Ou placar mentiroso? Não. Vitória tranquila. O Flamengo teve mais volume de jogo no primeiro tempo. O Flamengo teve 15 escanteios no primeiro tempo, né? Um número que chama atenção, né? 15 escanteios no primeiro tempo, mas esbarrou ali em algumas finalizações ruins, boas atuações do Boi. Da zona de classificação, né? O Santos ele vem de 3 derrotas seguidas. Mas são times que se montaram bem, né? E que ainda não chegaram no mínimo que tem para entregar. E o Flamengo ainda está sem o Conca, né?
Conca Então, mas esse é um ponto. Que é mais um jogador para compor esse elenco bem. O Flamengo ele está num nível melhor do que eu imaginava que ele estaria, evidentemente. Por quê? Eu acho que a manutenção da base funcionou muito bem e, finalmente, a entrada de alguns jogadores, por exemplo, a entrada do Rômulo ajudou demais. A entrada do Rômulo e a saída do Márcio Araújo. A entrada do Rômulo e a saída do Márcio Araújo ajudou demais o Flamengo. E o Zé Ricardo conseguiu fazer jogadores que normalmente patinavam um pouco terem um bom rendimento. O Everton está jogando muito e, principalmente, o Mancoejo está jogando muito, né? Então, acho que tudo isso funcionando. Está melhor do que eu imaginava para esse momento. Agora, os grandes testes que o Flamengo teria, ou os maiores testes que o Flamengo teria, o Flamengo enfrentou 2 times reservas, né? Porque ele enfrentaria o Botafogo, quer dizer, ele enfrentou o Botafogo, ganhou o jogo, Botafogo com um time reserva. Ele enfrentou o Grêmio pela Primeira Liga, pela Copa da Primeira Liga, e o Grêmio estava com um time reserva. Ele ganhou os 2 jogos. Ele não tem nada com isso, né? Fez a parte dele. Fez a parte dele. Você entra com o time reserva que você quer e eu ganho porque eu tive capacidade. Agora, os 2 maiores testes, eles entraram com o time reserva, mas sem dúvida nenhuma o Flamengo, na minha visão, ele está acima do que eu imaginava para esse começo de temporada. O ponto do Conca, eu acho que é um ponto que a gente deve debater. O Zé Ricardo, ele está montando o time do Flamengo para a entrada do Conca ou ele está, como deveria estar corretamente fazendo, armando o time do Flamengo para o que tem? Porque hoje, como é que você vai fazer? Como é que você vai tirar o Mancoejo que está jogando bem? Eu acho que ele não o Everton que está jogando bem pelo lado esquerdo. Ele não está montando o time esperando o Conca, não. Porque o Conca... Vai ser uma alternativa. Mas ele erra quando faz isso ou não? Não, ele acerta. Na minha visão, ele acerta. Na minha visão, ele acerta. Ele não pode estar preocupado com o Conca, ele só vai estar à disposição lá na frente. Você vai fazer o que o Mano Menezes fez? O Mano Menezes ficou 2 anos esperando o Ganso voltar de contusão. Foi demitido. Como vai voltar o Conca? Pode, ele passou por cirurgia grave. Você tem que armar o time para o jogo que tem agora. Até porque, embora a recuperação do Conca esteja melhor do que se esperava, segundo as informações dentro do Flamengo, o Flamengo tem daqui a 2 semanas jogo de Libertadores, São Lourenço, valendo 3 pontos. Sem Conca, pelo que a gente entende. Sem Conca. Sem Conca. Tem uma outra coisa que eu estou gostando no time do Flamengo, que é a colocação da tal da base, né? Que não estão apenas contando com o jogo Trauco, com o Mancoejo, com jogadores que chegaram e com os nomes fortes do elenco vindos do ano passado. O golaço de hoje foi do Paquetá. Né? Um belo gol. Foi do Paquetá. Boa jogada no gol do Mancoejo do Viseu. O Viseu também, então, de certa maneira, não é mais tão pequeno, tão mocinho quanto os mocinhos, mas também vem. O Zé Ricardo recebe algumas críticas de muita gente que acha que esse aproveitamento, principalmente em campeonato estadual, deveria ser maior. Deveria vir o Ronaldo na cabeça de área. Então, por exemplo, muita gente... Claro que poderia acontecer, futebol é assim, mas... Mandou bola na trave, quando estava 1-0 ainda. Né? Mas não teve nenhum momento que você falasse assim, não, o Flamengo perdeu a mão do jogo, daqui a pouco vai despancar. Não, foi 4-0, foi bem... Foi bem o desenho do jogo. E o Wellington Ferraz aqui, ele fala que o gol do Paquetá foi uma pintura, realmente acabou sendo o grande destaque, uma batida muito boa na bola, fez um golaço. Agora, Vitor e Eduardo, quem olha assim esse início de temporada do Flamengo, são 8 jogos, né? Com 8 vitórias, 100% de aproveitamento até aqui. Quem dá uma olhada nesses números, imagina o seguinte, que o Flamengo está atropelando, que a coisa está certinha. É isso mesmo? Não acho que está certinho. Não? Acho que tem o que... Vamos por partes, diria Jack. Né? Esse é o Campeonato Carioca, que tem um tiro muito curto no seu... Taça Guanabara, depois Campeonato Carioca, né? Copa Rio, chama Copa Rio ainda, né? Taça Guanabara, primeiro turno, Taça Rio, segundo. Então, E os times, ainda que nesse ano os times aqui do Rio tenham melhorado bastante, pelo menos na tentativa de montar equipes melhores, ainda a diferença é muito grande entre os grandes e os pequenos. Né? E a gente estava com -1, entre aspas, disputando o Campeonato Carioca. O Botafogo estava muito preocupado com a Taça Libertadores da América. Então, não vejo ainda o time do Flamengo, está, na minha opinião, mais ou menos como está dá para dizer que está o Santos no Campeonato Paulista, não acertou exatamente, muito embora tenha feito bons resultados. Acho que tem ainda muito para crescer com jogadores que já estão. Porque hoje o Santos está fora